Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a paca, Cuniculus paca. Essa semana a gente recebeu um e-mail, o e-mail da Débora Lurif, ou Lurif, não sei, e ela escreveu: Olá Miriam, fico muito feliz em estar participando. Sou Débora Lurif, estudante de medicina veterinária da UFV e inclusive fui aluna do nosso Obi-Wan. Até então não estava em dia com os episódios, mas agora vou poder dar meu palpite sobre o bicho da semana, depois de uma ajudinha da Pri Oliveira, consultora e também aluno de mestrado do Bião. O bicho da semana é a paca, Cuniculus paca. Gostaria de sugerir o tarararará. E aí eu não vou falar, né? Vou pôr aqui no nosso banco de sugestões para o bicho. E abraço a todos. Débora, muito obrigada. Você acertou, parabéns. Obrigada também a Pri Oliveira aí que te ajudou. E então vamos dar sequência agora ao episódio. E essa semana eu conversei com o doutor Marcelo Maggioli, um profissional incrível e também uma pessoa super legal, super gente boa, super aberta, disponível a ajudar, a orientar. É uma pessoa fantástica. E o Marcelo, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, com doutorado no programa de pós-graduação Interunidades de Ecologia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, que é da USP. Atualmente, ele é pesquisador associado do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP, do ICMBio, e do Instituto Pro Carnívoros. E é ainda colaborador do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, o LEMAC, da ESALC USP. Ele desenvolve pesquisas em ecologia trófica de comunidades e funcional e análise de isótopos estáveis, com foco em mamíferos. Atua também como professor e consultor ambiental e é terceiro secretário da Sociedade Brasileira de Mastozoologia. Então, bora lá pro nosso bate-papo. Espero que vocês gostem. Eu adorei. Olá, Marcelo, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse e ao Desabraçando Árvores. Pra gente é um prazer enorme receber você aqui para falar um pouquinho mais sobre a paca. Miriam, obrigado pelo convite, fiquei muito contente, mesmo porque eu também acompanho bastante o podcast, então para mim é um prazer estar participando. Ah, que bom. Ô Marcelo, eu vou começar com a minha pergunta clássica, que já tá virando um padrão aqui no Que Bicho é Esse, que é perguntar, afinal, quem é a paca? Quem é esse animal? Assim, algumas características básicas pro pessoal que não conhece e que acompanha a gente. É interessante, porque eu acho que todo mundo acaba respondendo da mesma forma essa parte, né? Que é um bicho bastante interessante, né? Sim. Tirando a da Patrícia, que era o animal mais legal do mundo. Eu não sei dizer, eu gosto de vários, né? Não sei dizer qual que é o mais legal. Esse é um bicho bastante interessante. Por ser um dos maiores roedores do mundo, né? Então, um roedor da família Cuniculidae, gênero Cuniculus, né? Espécie Cuniculus paca, nome científico. Nessa família tem duas espécies, que é a paca, que é a nossa aqui presente no Brasil e na América do Sul, e um pouco mais da distribuição na América Central. E tem uma outra espécie, que é a Cuniculus taxanowski, que é conhecido como paca da montanha. São parecidas, assim, né, no aspecto, as duas espécies, mas essa ocorre na parte dos Andes, ali Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, indo de 2.000 a 4.000 metros de altitude, enquanto a nossa paca, em inglês, né, conhecido como lowland paca, né, ou a paca das terras mais baixas, vai ali então do sudeste do México até o norte do Paraguai, apesar que tem registros agora mais recentes, né, no nordeste do México e também ali no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, norte do Uruguai,
estenderam um pouquinho mais a distribuição dessa espécie. Que legal. E a ocorrência dela, ela vai até 1.600, acho que talvez chegando até 2.000 metros de altitude. Então é interessante que tem essas duas espécies, né, e divide pela altitude, apesar que geneticamente elas são bastante diferentes. Tá, e como que ela é fisicamente, Marcelo? Porque ela tem uns risquinhos brancos, né, uma característica bem marcante, assim, física do animal. Sim, ela é um animal de médio a grande porte, né, tem uma variação de tamanho aí entre 60 e 80 centímetros, da cabeça até a cauda, uma cauda bem curtinha. O peso também bastante variável, vai de 5 a 13 quilos, depende da região. Em média, esses animais pesam 9 quilos, mas tem alguns que podem chegar até 15 quilos. Uau, pacona. Então, as fotos interessantes de câmera trap que mostram uns bichos, assim, bem grandes, dependendo da região. Tem a cabeça bem grande, que é uma característica interessante. Os olhos também bem protuberantes. Ela consegue farejar melhor do que enxergar. Tem as orelhinhas mais curtas e a cauda, que é bem pequena e pelada, né? Quase não dá para ver. A pelagem dela, marrom avermelhada, escuro, tem bastante variação nessas tonalidades, ou até acinzentado. A gente pegou uma foto ali no sul da Bahia, de dia, 3 horas da tarde. Foi bastante interessante, que eu nunca tinha visto esse bicho na natureza em cores, né? Sempre em preto e branco nas fotos. É verdade. Ela tem aquela cor meio amarronzada, meio cinza ali, mas tem uma variação muito grande. E tem essa característica bastante legal, que são essas manchas brancas grandes, dos lados e em cima do animal. Vai de 2 a 7 sequências, né, dessas manchas, em média 4, né? E às vezes elas formam linhas. E a partir dessas manchas dá para fazer a identificação do animal, individualização. É isso que eu ia perguntar. Normalmente com fotos, né? E o ventre dela é um pouco mais claro, ao contrário da parte superior do animal, a parte ventral é mais clara. Não, mas isso é uma coisa bem legal que você comentou, porque a gente sempre fala aqui de trabalhos com armadilhamento fotográfico, né, com as câmeras trap. E, por exemplo, os felinos têm esses padrões de mancha que a gente consegue definir e identificar o indivíduo. E tem também, a gente teve uma conversa com o Danilo, com os tatus, que ele falou que eles estão fazendo isso com o tatu canastra também. Então, isso que você comentou é interessante, porque a paca também você consegue individualizar pelo esse padrão de mancha, certo? Sim, já tem alguns estudos, né, de densidade, número de indivíduos, que consegue fazer essa identificação. É um animal que, em áreas que não tem assim, tanta pressão de caça, ele tem um número alto de registros, né? Na natureza, ela vive de 10 a 12 anos, em cativeiro sempre um pouquinho mais, né? Indo até uns 20 anos. Uma característica também que eu acho interessante na paca é um bicho super bonito, assim, você mencionou com a cor forte, corpulenta. E ela tem, parece que a região dorsal traseirinha dela é mais elevada um pouco. Ela tem uma questão de desenvolvimento das patas traseiras, né, pra corrida, que faz ela ser meio elevadinha, assim, não sei explicar como morfologicamente. Os membros anteriores são menores, né? Sim. Os membros posteriores um pouco mais compridos, que facilita para ela correr, saltar também, principalmente se acuado, ela pode saltar. Às vezes é legal pegar em vídeos em câmera trap ou as mesmas fotos que elas ficam correndo de um lado para o outro. Tem uma questão também de acasalamento que a gente fala um pouquinho depois, tem algumas curiosidades legais a esse respeito. Mas é uma boa nadadora também, o bicho consegue ficar submerso durante um tempo na água, principalmente se tiver sendo acuado, quando o pesquisador encontra em campo, o bicho entra na água e fica submerso por um tempo. A paca, ela tem uma associação com a água também, né? Assim, pelo menos em campo a gente... Claro que o substrato perto de água é favorável para marcar melhor as pegadas, mas normalmente tem uma relação de encontrar mais próximo à água. Sim, geralmente as tocas são encontradas mais próximas à água, né? Interessante que das tocas tem-se, né, alguma evidência de que parece que ela não cava por ela mesma, né, a toca, e utiliza já tocas começadas de tatu. Ah, tá. Então, uma toca não é muito profunda, mas tem um comprimento razoável, podendo ir até uns 8 metros, mais ou menos, de comprimento. E é interessante que ela tem uma entrada principal, a toca, mas ela tem várias outras escondidas que ela tampa com folha. Então, se ela precisa sair da toca rapidinho, ela consegue ter outras saídas. E geralmente encontra próximo à água essas tocas. E eu lembro de ter lido isso alguma vez, agora não sei, me corrija se eu estiver enganado, que essa relação também de estar mais próxima com a água tem relação com rota de fuga, de predador, alguma questão assim? Sim, principalmente porque ela é uma boa nadadora, né? Consegue ficar submersa, então para fugir acaba sendo mais fácil, né? É, porque, né, a paca é uma presa importante. Não só para os animais, quanto para o humano também, né? Para o humano, exatamente.
Eu queria falar um pouquinho também, Marcelo, que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão da importância ecológica da paca. O porquê que ela tem esse papel importante? Então, a dieta é um animal que é considerado primariamente frugívoro herbívoro, né? Sim. Tem uma dieta que é considerada oportunista, então consome o que ela conseguir encontrar, de frutos principalmente, caídos no chão. Bom, e ao comer os frutos, ela não tem força para conseguir quebrar aquelas sementes, né, ou frutos que têm uma casca muito dura, mas ela consegue dispersar, ela come, né, o pericarpo, a parte de fora, que é mais macia, e com isso ela acaba sendo considerada uma dispersora de sementes, também em alguns casos depredadora de sementes, que acaba destruindo, então atuando na dinâmica florestal também, né, de recrutamento vegetal, ajudando na competição entre as espécies vegetais, mas também pode consumir folhas, flores, tubérculos, e tem uma variação sazonal, né, vai variar com o que está disponível. E é curioso que essas espécies, geralmente quando botam em cativeiro, acho que talvez por carência nutricional, elas acabam consumindo outros tipos de alimentos, né? Que nem, por exemplo, carne que é oferecido, insetos, até pequenos invertebrados. Carne? Oferecem carne para paca? Devido a, talvez, carência nutricional, né? Tem uns artigos que acabam mencionando, né? Nos próprios livros texto, tem alguma informação sobre isso que ela pode chegar a consumir. Mas talvez isso seja por carência nutricional mesmo. E você está comentando essa questão do que ela come, como se ela consegue quebrar ou não os frutos. Como que a gente sabe disso? Como que você estuda a paca? Assim, quais são os principais estudos para conhecer, para saber um pouco mais sobre a ecologia e a história natural desses bichos? O que temos de estudos que trabalharam diretamente com pacas são as observações em transectos lineares, né, tentando visualizar os bichos e, a partir daí, dessas visualizações, obter algumas informações, quando possível, observar o bicho no ambiente dele, ver o que está fazendo, o que está comendo, pelas fezes, conteúdo estomacal também, e hoje o método mais fácil pelas armadilhas fotográficas, né? Sim. Principalmente a questão dos vídeos, que acabam registrando coisas assim fantásticas, né? A respeito da história natural dos bichos, de comportamento, de alimentação, reprodução. Essa ferramenta das câmeras, para quem trabalha com mamíferos e nunca via os bichos, só achava os vestígios, né? É uma maravilha. Eu tô achando muito interessante porque eu comecei a trabalhar com câmera mais recentemente, né? Até os meus primeiros 10 anos trabalhando com mamíferos foi só com rastros, né? Observação direta em campo. Então tá sendo bastante diferente, né? Observar a riqueza de coisas que a gente consegue ter a mais. Exatamente. Não que a parte indireta também não seja muito legal, né? A gente consegue muitos registros interessantes também. Sim, inclusive falando nisso, você trabalha com fezes também, né? Que é uma ferramenta de análise indireta. Sim. A gente, basicamente, de carnívoros, né? A gente faz a triagem do material para identificação de predador e presa, muito com análise dos pelos. A gente consegue observar os padrões dos pelos pela cutícula e pela medula do pelo. A gente chama de tricologia, análise de microestrutura do pelo. E é possível individualizar diversas espécies por meio desse método. Sim. Então é bastante interessante para a gente conseguir. E a partir disso a gente utiliza uma outra técnica para determinar a origem dos recursos pelos animais, que é a análise de isótopos estáveis. Até falando um pouquinho antes de entrar em análise de isótopos de tricologia, gente, é uma ferramenta também muito bacana, né? Você poder identificar pelo pelo do animal. Então é muito CSI, assim. Você encontra o pelo nas fezes, ou existem até armadilhas próprias para isso, de pelo, assim, no campo, que o animal se esbarra, assim, e fica o pelinho agarrado, ou nas fezes. E é uma ferramenta indireta muito bacana, assim, de estudo. Então, a gente, além das fezes, um trabalho que eu desenvolvi no doutorado, a gente utilizou também um modelo de armadilhas de pelo com arame farpado. A gente adaptou um modelo criado pela Cibele Biondo e pelo Mauro Garretti, com 2 fios de arame farpado, formando um cercadinho, e colocava iscas no meio, né, frutas e canela em pó, milho, sal, para atrair frugívoros e outras espécies. E a gente registrou bastante bichos aqui na Serra de Paranapiacaba, Serra do Mar, aqui na Mata Atlântica. Pegamos 11 espécies, incluindo a paca também. Que legal. Então é legal que oferece material tanto para análise de genética, de identificação das espécies também, parte de isótopos estáveis, ou seja, fornece material para muitas áreas. Ô Marcelo, agora eu vou fazer uma pergunta. Aquela, né, assim, me explique como se eu tivesse 5 anos. O que é análise isotópica, afinal?
Vou apertar aqui. Tem como explicar isso de uma forma fácil? Primeiro, os isótopos estáveis são elementos químicos. A gente utiliza, assim, botando de forma mais simples possível, a gente utiliza isótopos de carbono e nitrogênio. Eles são aqueles isótopos que não sofrem alteração ao longo do tempo, por isso o nome estáveis, ou seja, eles não perdem prótons ou elétrons. E o que a gente consegue ver com esses isótopos de carbono e nitrogênio ao analisar um tecido animal, no caso que a gente utiliza hoje basicamente são pelos, que a gente consegue, a exemplo do que a gente está falando a partir das fezes, de armadilhas de pelo e em cercas, né, que limitam as áreas que a gente estuda. E a partir dessa análise, com o carbono, a gente consegue determinar a origem dos alimentos que aquela determinada espécie está consumindo, ou seja, se vem da floresta ou se vem, por exemplo, de áreas agrícolas, que tem cultivo hoje de milho ou tem pastagens, que tem um sinal valores bastante diferentes entre floresta e uma matriz de agricultura. Então a gente consegue saber se o animal está consumindo ali na floresta o seu alimento, ou ele está consumindo nessa parte da agricultura, ou ele está misturando os dois, que também dá uma percepção da gente também de uso de habitat. E o nitrogênio nos dá uma ideia mais ou menos da posição do animal na cadeia trófica, porque o nitrogênio nos dá o quanto de proteína esse animal tem na dieta. Então o que a gente consegue, por exemplo, de um animal que nem a paca, é que ele tenha uma quantidade de proteína, uma quantidade de nitrogênio, né? Os valores deles são mais baixos em relação, se a gente comparasse com uma onça, por exemplo, uma onça parda, uma onça pintada, que consomem outros animais e tem uma dieta basicamente composta por proteína. Gente, isso é muito legal, é muito interessante. O que você consegue extrair de informação a partir de uma amostra de pelo? Então, é incrível. Sim, para a paca a gente tem uma informação bastante interessante, que a maioria dos pelos que a gente analisou de paca mostra que é um bicho estritamente florestal, assim como mostra na literatura, nos trabalhos de campo. Mas a gente tem um ou outro animal que transita entre as duas áreas, consumindo recurso fora. Olha. Possivelmente, pela dieta dela, consumindo parte de agricultura, talvez milho ou cana-de-açúcar mesmo. A gente tem a capivara também, que é um grande consumidor, entre várias outras espécies, por exemplo, que comem cana. Pelo teor nutricional, né, quantidade de açúcar, e isso reflete no animal, e a gente consegue ter algumas percepções de uso de hábitat também. Você comentou até dessa questão do animal transitar eventualmente em áreas agrícolas, e lá no começo, quando a gente comentou que é uma presa bastante importante, e aí a gente está falando importante em termos ecológicos para grandes predadores, como onça parda e onça pintada, mas também é uma presa muito utilizada por humanos. Um dos maiores problemas para a espécie é a caça, né? Eu acho que é considerada a espécie, talvez junto com o tatu, mais apreciada para consumo humano, correto? Sim, e não só no Brasil, né? Ao longo de toda a distribuição dela, ela é apreciada em todos os locais onde ela ocorre. É engraçado que nos próprios artigos mostrando sobre a espécie, descrição, né? Toda aquela descrição detalhada, os próprios autores listam que a carne é muito macia, suculenta e apreciada em todos os locais. Então, mesmo na bibliografia, a gente tem esse registro. Ela é caçada em toda a distribuição dela. Em alguns locais, ela chega a contabilizar 8% de toda a proteína consumida. Nossa. Por populações indígenas, enfim, é muito caçado, né? E com isso, acaba afetando a densidade desse animal também. Então tem listados alguns locais onde teve extinções locais, que é principalmente pela caça, porque mesmo com a destruição de hábitat, ela ocorre nessas áreas mais degradadas, consegue sobreviver. Agora, onde ela é extremamente caçada, o bicho tende a desaparecer. Então tem densidades mais altas em locais com menor pressão de caça e densidades mais baixas onde ela tem uma pressão de caça muito alta. Isso até me leva até uma outra pergunta, porque eu entrei no site da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, pessoal, a gente sempre fala aqui, na lista vermelha de espécies ameaçadas, e ela não está como ameaçada lá. E eu acho que tem essas diferenças então, né, de ser muito caçada num local e ali, nesse ponto especificamente, ela ter uma vulnerabilidade maior do que em outros. E aí, como você faz uma análise global, você não consegue perceber isso. Sim, acho que América Central, principalmente, é onde ela é mais, vamos dizer, a população é mais desbastada, né? Tem menor densidade, menor quantidade de indivíduos, variando também com a região da América Central, né? Não todas as regiões, mas algumas acabam sofrendo uma pressão maior. Entendi. Interessante a questão da densidade, porque é um bicho que tem fecundidade baixa, ela reproduz
durante todo o ano, né? Está disponível tanto o macho quanto a fêmea, produzindo óvulos e espermatozoide ao longo do ano. Ela gera de 1 a 2 filhotes por ano e cada gestação é um único filhote. Então, apesar da baixa fecundidade, a taxa de sobrevivência do filhote é muito alta. Ah, tá. O que eu vi para perguntar, o que explica, então, né? Entendi. O filhote é considerado precoce, né? Que ele já nasce, ele é muito semelhante ao adulto, praticamente não tem diferença. Então, ele já nasce já adaptado para sobreviver, vamos dizer dessa forma. Que legal, né? Isso é interessante, não sabia. Até que você mencionou essa questão da fertilidade e a gente está falando de caça, a paca, ela é liberado a criação, né? Existem criadores comerciais do animal. Sim, tem alguns criadouros, mas eu acho que o principal problema, tem até métodos, né? Ensinando como manter em cativeiro e tudo, mas eu acho que a questão principal da caça, não só por alimentação, que eu acho que é a principal, mas ela é também caçada por esporte, né? Cultural também, né? Sim, sim. Eu nem sabia, eu te perguntei, mas eu nem sabia se ainda tem criatório, se não tem, isso é uma coisa que eu não sabia. Então, eu dei uma olhada, o pessoal faz, mas eu acho que acaba não atraindo muito, né? Porque a emoção é caçar o bicho, né? Acho que consumir por consumir a carne, acho que acaba não atraindo tanto o público, né? Não consegue, talvez, movimentar tanto. Não tem graça, né? Comprar no mercado, você tem que pegar no mato, e aí Exato. É brabo. Ô, Marcelo, e uma outra questão que eu ia falar antes, e acabei me distraindo aqui, é que o Fernando, a gente colocou uma vocalização que parece que o animal tá fuçando, assim, tá um barulho de estranho. Tipo, o animal fuçando na terra, ou farejando, alguma coisa assim. E no começo da nossa conversa você comentou que ele fareja melhor do que ele enxerga, né? Que ele tem o olfato, talvez, mais desenvolvido. Como é que... Me fala um pouquinho de vocalização de anta. Tem? Como é que é? Opa, de anta não, de paca. De anta? Desculpa. Ah lá, tô doida. Fala um pouquinho, então, de vocalização da paca pra gente, por favor. Então, certeza que o Fernando vai deixar. A gente não tem muita evidência dela vocalizar com muita frequência. Então, é infrequente escutar a vocalização dela, mas ela acaba emitindo alguns como se fossem latidos, né? Mais baixo. Lembra um pouquinho o som da capivara também, o jeito que ela faz. Sim. É um pouco semelhante. E um outro som que ela produz, que é rangendo os dentes, que é parte dos sons que tá naquele áudio. Sim. E é interessante que toda a estrutura da cabeça dela, da óssea, né, a mandíbula, tudo, parece que é preparado para ressoar esse som. Olha. Então, se ela se sentir ameaçada, ela acaba emitindo esse latido e também como comunicação social. Então, esse ranger dos dentes acaba emitindo isso, acaba ressoando esse barulho, né? Que é um barulho bastante diferente, né? Sim. Escutar, às vezes, de noite, tá andando na floresta, não vai ser muito agradável, né? Porque é um som totalmente Será que diferente. Você vai pensar que é uma paca? Acho que não, né? A primeira vez que eu escutei, eu jamais diria que é uma paca que tá fazendo esse barulho. É bem diferente, né? Que legal. Quando ameaçado também, né? Ela pode emitir esse latido mais alto para tentar afugentar. Marcelo, entrando um pouquinho também em algumas curiosidades sobre o bicho, que a gente comentou a questão de ser caçado e de ser predado por onça parda e onça pintada, mas não só esses bichos, né? Tem um vídeo que andou circulando aí pela internet de um furão pegando uma paca. Ou seja, ela é alvo de muita gente, de muitas espécies. É um vídeo muito interessante, né? Porque a paca, como a gente mencionou, tem um peso bastante elevado. O furão vai ali 3,5, 4 quilos e ele gruda o animal. Gruda a paca pela orelha e arrasta embora. Se não me engano, é na Costa Rica esse vídeo. Nossa, eu fiquei muito impressionada. E tem outras espécies, né? Que nem as onças, acredito, onça parda e pintada são os principais predadores, pelo menos aqui na nossa região, né? Mas tem também lobos, né? Que acabam consumindo, crocodilo, própria jiboia, e alguns outros mamíferos, como o próprio furão, cachorro vinagre, que se tem registro. Sério? Próprio gatos pequenos também, latirica, gato mourisco, os gatos do mato pequeno. Acredito que irara também tem um potencial, né? Que já foi visto esse animal correndo atrás de veados também. Então, ela tem um potencial de ser consumida por vários predadores. E o mecanismo de defesa dela é correr, né? Não tem muito. Correr, pular, submergir na água. Exatamente. Apesar que com as onças não vai adiantar muito, né? Não, pega lá de baixo, né? Sim.
As outras coisas bastante interessantes, né, que ela representa em torno de 16% da biomassa total de uma assembleia de mamíferos, quer dizer, ela tem uma representatividade de peso, né, de toda a biomassa de mamíferos numa assembleia que é bastante alta. 16%? Então, por isso, talvez, 16%. Então é um bicho bastante importante, não só como subsistência, né, para populações humanas, como também no próprio ambiente natural para diversas espécies. É uma coisa bastante interessante que ela tem uma semelhança grande com alguns outros animais, né? Que acabam confundindo ela. Por exemplo, com a espécie amazônica, a pacarana. A pacarana, eu ia te perguntar dela, porque eu lembro de registrar. Uma espécie bastante diferente, só que a pacarana é um pouco mais escura, tem uma cauda mais comprida, né? Um bicho bastante diferente, mas olhando rapidamente, pelas manchas, a semelhança, assim, de longe parece. Sim. Ela também tem uma semelhança grande com os filhotes de anta e de veado, que são também pintados. Quando pequenos, acaba confundindo um pouquinho. É verdade. Uma coisa bastante interessante é que ela tem, aparentemente, uma convergência evolutiva com uma espécie de veado africano, um ungulado africano. É mesmo? Chamado o chevrotem aquático, o Hemoscus aquáticos. Eles têm um porte parecido, cor de pelagem, as manchas, os hábitos alimentares, o local de habitat são extremamente parecidos, né? E cada um em um continente diferente. Que legal! As coisas muito interessantes dessa espécie. Sim, nossa, fantástico isso. Eu não sabia. Imagina, na armadilha fotográfica, dependendo da distância que o bicho tá da câmera, a gente confunde, assim, fica na dúvida, né? Que bicho era aquele. E vendo correndo, assim, eu já vi pacarana que você fala, putz, não sei. Legal. Se você não registra aquele rabinho dela maior, ou a cauda, né? Sim. É difícil mesmo. Eu nunca tive o prazer de registrar um bicho desse, né? Eu registrei lá em Porto Trombetas, no Amazonas. Que legal. Marcelo, uma pergunta que eu queria fazer é em relação à pesquisa desses bichos, assim. Porque eu tenho um pouco a sensação também de que os estudos com a paca, ou eles estão dentro do grupo de trabalhos com mamíferos, assim, dentro de uma comunidade, aí você acaba pegando informação sobre a paca, ou você tem algumas questões também voltadas para essa importância da dispersão de sementes, né? Mas tem pesquisadores estudando especificamente a paca, ou é mais uma questão, um animal que ele é estudado no grupo mesmo? Olha, eu acho que ele acaba entrando no grupo. Com né? todo mundo, porque acaba não atraindo, não sei por que não atrai tanta atenção para estudar. Tanto que fazendo compilação de dados sobre dieta, a gente não tem praticamente nada. A gente tem estudos mais antigos, né? Que a maioria de conteúdo estomacal, de espécies caçadas, né? Que os pesquisadores conseguiam juntar os estômagos, né? As carcaças desses animais, para se ter uma ideia. Mas o que a gente mais tem de estudos mais recentes, né? Com paca é de densidade populacional, de modelos de ocupação. Isso. Mas eu acredito que não são trabalhos montados para a paca, né? Trabalhos montados para todo um grupo ou para uma outra espécie, o bicho acaba sendo registrado, apresenta dados interessantes e é possível desenvolver trabalhos. Não que não seja válido, mas acho que focando mesmo, né, no potencial de dispersão, ela acaba entrando junto com outros mamíferos, outras espécies, né? Dispersoras, depredadores de semente, mas acho que específico mesmo, acho que tem pouca coisa em desenvolvimento. E tem, assim, alguém acompanhou já, monitorou a área de vida, capturou os bichos? Tem informação assim? Você achou alguma coisa na literatura ou não tem? Assim, um pouquinho que tem na literatura, ela não é muito fácil de ser capturada, né? Que nem armadilhas, né? Sim. Então, a maioria dos monitoramentos, ou era mais no passado, né? Antes das câmeras traps, por observação mesmo. Mas agora, acho que o monitoramento principal é com as armadilhas fotográficas, né? Daí dá para individualizar, né? Como a gente mencionou, dá para ter uma ideia de quantidade de indivíduos, densidade. Tá. Até aproveitando para as pessoas entenderem também essa dificuldade de capturar o bicho, é um animal noturno, né, Marcelo? E solitário. Noturno, geralmente solitário ou em pares. Tá ativa mais de noite mesmo, mas tem alguma atividade no crepúsculo ou no amanhecer, mas mais comumente durante a noite mesmo. De dia tem raros casos que o animal está circulando, mas atividade principal durante a noite. Tá, eu acho que mais isso mesmo, Marcelo, porque não é um animal que tem tanta... Eu fiz um banco de dados do doutorado e foi uma coisa que eu me deparei. Tem muita espécie, Miriam, que não tem nada. Você pega tatu-galinha, não tem estudo de dieta. O bicho tá comendo ração nasal, que lá junto com os gatos, e não tem nada. Come inseto. Tá bom. Mas daí você pega a literatura, tá lá, onívoro. Porque eu vi o bicho comendo uma fruta, porque eu vi ele comendo isso, mas... E aí, daí você vai pegar, tem coisa nos Estados Unidos, um ou outro estudo, não tem praticamente nada. E são espécies que a gente pode
dizer, né? É comum. Paca tá em tudo quanto é lugar. Não, por isso que eu tô perguntando, pô, a gente tem criadouro de paca, sabe? E não tem muita informação na natureza, né? Exato, é que acho que como é um bicho muito difícil de observar, eu acho que acaba minando, né, a chance de fazer estudo e é aquele negócio, né? Não é panda, não é onça pintada. Fofofauna. Não, ela é muito fofa, né? O pessoal gosta muito dela, né? Pra comer. Você acha tudo falando da caça mesmo, né? Não tem muita... A predominância desse bicho na literatura é nos registros de inventário e caça, né? É verdade. Tem muito de fugir. E você falou certo. Quando eu fui separar no meu doutorado os bichos por grupo trófico, eu fiquei, mas tudo tá em qual, gente? Cada hora tem uma literatura falando um negócio aqui do bicho. O pouco que eu encontrei, eu boto ele como incentivo pelos hábitos. A gente teve alguma coisa de análise de isótopos também, super interessante, cara. Ele não varia do México aqui para baixo. Os valores são iguaizinhos. Olha, que legal. O bicho é bem... Tanto em carbono quanto no nitrogênio. Quer dizer, as presas é super específico, né? Assim, né? Até onde a gente consegue saber. Então, pessoal, moçada nova aí que quiser estudar pacas, tem bastante coisa para ser feita, né, Marcelo? Sim, principalmente, assim, ao meu ver, a questão da dieta, as próprias densidades, né, no ambiente, sendo que esse bicho é encontrado em tudo quanto é ambiente, né? Desde as florestas mais preservadas até esses pequenos fragmentos florestais, aí 10, 15 hectares, tem registro desse bicho. Aí. Então é interessante saber, né? Como está sobrevivendo, o que está consumindo nesses ambientes, né? Qual que é a função que ela ainda executa, né? Por ser um dispersor, depredador de sementes, né? Exatamente. Ainda está desempenhando a sua função nesses ambientes. Ainda mais com toda essa influência de caça, né? É uma espécie que tem bastante potencial aí para estudo. Pessoal, aceitem o desafio aí, encarem o desafio de estudar um pouco mais esse bicho. Então, uma última curiosidade que eu esqueci de mencionar, que é relacionada à reprodução dela. Você tinha falado mesmo, esquecemos. Sim, faltou essa parte, que é interessante, porque o macho tem um comportamento de ficar, quando ele vai no ritual de acasalamento, né, vai cortejar a fêmea para tentar fazer a copulação, ele fica correndo e saltando em volta. Isso às vezes pega em vídeos, nas câmeras, ou fotos, né, nas câmeras trap. Olha, eu nunca vi. Ele fica correndo de um lado para o outro. E o que ele tenta fazer com a fêmea? Ele tenta borrifar a urina nela. Sério? Diversas vezes. Que loucura! E ela fica tentando desviar. E quando ele se aproxima, ela tenta atacar ele. Então, ele tenta borrifar a urina várias vezes. E quando ele consegue acertar algumas vezes, aí ela se abaixa, emite um grunhido, e daí ela aceita ele para fazer a copulação. Que isso? Mas, gente, mas o que selecionou isso? Da copulação, por quê? E depois da copulação ainda ele urina novamente em cima dela. Não sei se talvez por marcação, a fêmea que já reproduziu, mas é bastante interessante. Que loucura. É diferente, muito diferente. No mínimo diferente, né? Ai, gente, eu fico tentando entender, assim, qual que será a lógica por trás disso. Mas que legal, não sabia. Acho que é uma síndrome de comportamento, devem ter mais espécies que agem dessa forma. Sim, provavelmente. Mas é bastante curioso. É muito curioso, é muito interessante. Que bom que você lembrou de falar, imagina, não podia deixar passar essa não. Marcelo, muito obrigada por dividir com a gente tanta informação bacana sobre a paca, um animal aí que todo mundo, assim, eu acredito que seja uma espécie bem conhecida pela população, mas ao mesmo tempo que ainda tem bastante coisa para ser feita. Então eu queria realmente te agradecer muito por falar mais pra gente aí sobre a paca e trazer tanto dado legal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei bastante contente de poder falar um pouquinho, que é uma espécie bastante curiosa, sim, né? E é aquele negócio, apesar de todo mundo conhecer e consome, é muito caçada, a gente tem ainda uma lacuna grande, né, na parte de ecologia, né, de saber os dados de fato dessa espécie, que está praticamente em todo lugar, mas a gente ainda carece de bastante informações ecológicas. Sim, nossa, Marcelo, e antes eu lembrei uma pergunta, gente, eu fico sempre, fica vindo um monte de pergunta, né? Você conhece algum projeto que trabalhe com educação e essa questão com comunidades para paca? Deve ser mais ligado à caça, né? Eu acredito que é mais ligado à caça, né? Orientação de quanto se caçar do animal, sim, né? Apesar de ter essa informação
bastante interessante, né, de bicho ser muito consumido ao longo da distribuição dele. Eu acho que as orientações são mais com base nisso, do potencial, né, de ajudar na estrutura da floresta e tudo mais. Então, muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Adorei o nosso bate-papo. Muito, muito bom ter você aqui com a gente no Que Bicho é Esse, no Desabraçando Árvores. Obrigado. Fiquei muito contente com o convite, poder compartilhar um pouquinho desse animal bastante curioso, né? Bastante conhecido, mas que ainda faltam bastante informações ecológicas. Então, o pessoal mais novo aí que está procurando um bicho diferente para estudar, que não seja felino, é verdade. Zapaca aí, importante animal para subsistência, importante função ecológica também. Comida dos felinos. Oportunidade. Comida dos felinos, né? Não dá para estudar os felinos, estudar a comida deles. Exatamente. Né? E o Marcelo, a gente estuda estuda os grupos, né? Estuda a assembleia e as comunidades de mamíferos. Então, Marcelo, espero poder contar com você também para outras espécies aqui que a gente rodar aqui no Que Bicho é Esse? Estou à disposição. Tá joia. Até, um beijo. Beijão. Então esse foi o Que Bicho é Esse dessa semana, onde a gente falou mais sobre a paca. Eu aprendi um monte com o Marcelo. E pessoal, quem quiser nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade semanal para vocês, entrem no nosso site www.desabrace.com.br. Na aba de apoiadores vocês vão ter a opção lá de apoiar pelo Padrim ou pelo PicPay. A partir de R$1 já é possível nos ajudar e pra gente é sempre bom qualquer tipo de ajuda. Além disso, a gente também agora tá na plataforma do Catarse, então é só entrar lá e procurar o Desabraçando Árvores. Inscrevam pra gente, mandem e-mail se vocês souberem qual foi o bicho que a gente rodou no último episódio. Foi super tranquilo, a gente facilitou um pouco, hein, pra vocês. Escrevam pra bicho@desabrace.com.br e até o próximo Que Bicho é Esse? E não podia deixar a mensagem final aqui, que é fique em casa. Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.